E hoje, nossa, eu tô recebendo uma pessoa muito especial aqui. Gente, vocês não vão acreditar, foi meu aluno em 94, olha, há 31 anos atrás, faz tempo isso. Mas olha que honra te receber aqui, viu, Alessandro, hoje, aqui meu Prazer. amigo, olha que gostoso, um homem de Deus, um servo de Deus. Muito orgulhosa do homem que você se tornou, viu? Glória a Deus, Que glória a Deus. Deus, nossa, louva a Deus pela sua vida. É tão gostoso. A gente, eu, né, a gente que foi professora, você sai na rua e você às vezes encontra com alguém, a pessoa, oi, professora, oi, não sei o que lá. Eu falo, nossa, gente, que legal. E às vezes vão ex-alunos meus lá na loja, às vezes com as esposas. Oi, professora, eu trouxe minha mulher aqui para comprar uma roupa com você. Olha, professora, meu filho, não sei o que lá. É gostoso, isso é gratificante, né? Ver que a gente, de alguma forma, passou pela vida dessas pessoas tão extraordinárias. E saber que eu fiz parte da sua jornada acadêmica, para mim, é um privilégio. Foi muito bom ser seu aluno. Ai, que bom. Então, ó, vai lá, se apresenta pro pessoal, conta um pouco, fala um pouco de você, o que você faz hoje. Bom, meu nome é Alessandro, eu sou pastor auxiliar na ICM sede, na Igreja Cristã Mundial. É um prazer estar aqui, muito grande, muito grande. Hoje eu sou responsável técnico, né? Eu sou o head do laboratório de pesquisa da Engenharia Biomédica da Universidade de Mogi das Cruzes, Laboratório de Ambientes Virtuais e Tecnologia Assistiva. Sou doutor em engenharia, sou professor na universidade. Uma das culpadas dessa escolha também foi a professora Leia. Mas tudo isso são coisas que eu conquistei na vida. Mas a Bíblia fala que dos pais vem a herança, mas do Senhor a esposa prudente. As minhas maiores marcas é ser marido da Juliana, pai da Ana Júlia, pai da Laís. Que bênção, ai que lindo, olha. É bom quando a gente aprende a honrar as pessoas que estão ao nosso lado, né? Eu não conseguiria chegar onde eu cheguei sem Deus e sem a Juliana. É, A Juliana é a minha parte mais bonita, mais sensível. Eu e ela estamos bem, que ela é bonita e sensível, eu sou grosso e feio. Aí junto os dois dá ah, certo. que isso. Por isso que eu falo o quanto é importante quando a gente ora pelos nossos filhos, a gente já orar por essa mulher virtuosa, esse homem virtuoso, porque o homem que tem o privilégio, que é abençoado, de casar com uma mulher virtuosa, ele tem alguém ali que vai estar sempre impulsionando ele para ir mais forte e além, né? A escolha da faculdade foi por ela. Todos os sonhos mais ousados, Deus usa ela para me alavancar. Então não tem como falar do Alessandro sem falar da Juliana. Que bênção, que lindo. E ter uma família assim ao lado de uma mulher tão especial é fantástico. A Bíblia fala que é honrado para o homem ter a mulher e os filhos em volta da mesa. E a gente tem uma alegria de tomar café juntos, almoçar juntos, em volta da mesa. Não somos perfeitos, mas acreditamos num Deus que faz a perfeição, embora somos imperfeitos. Sim. A família é uma ideia do céu. Acho que dá até um livro, né? Acho que eu vou falar de um amigo meu, o Bispo Júlio. Acho que a família é uma ideia do céu. Vou falar para ele escrever um livro sobre É, ele isso. teve. Mas é isso. A gente está hoje. Acabei de completar 44 anos e eu só tenho a agradecer a Deus por esse tempo que eu tenho vivido hoje. Não são tempos fáceis. A fé, eu tenho aprendido que a fé não deixa as coisas fáceis, mas ela deixa as coisas possíveis. Então a Bíblia fala em Lucas que tudo é possível àquele que crê. Sim. Eu acho que essa é o começo da nossa caminhada em Deus. Ainda tem muita coisa para a gente viver, sonhar e experimentar da presença de Deus. O que nós conhecemos, a Bíblia fala, conhecemos em partes, mas haverá um dia que nós conheceremos como Ele é. Ah, como eu anseio por esse dia. Que bênção. E você, como você, assim, essa sua jornada acadêmica, como você começou tudo isso? Seus pais também fizeram universidade ou você é o primeiro da sua casa? O meu pai foi um bandeirante, Bandeirante. porque ele abriu o caminho para a gente passar. O meu pai, o seu Nilson, né, quando ele era chamado de vô polícia pelo meu sobrinho. E o meu pai, ele passou fome. Meu pai teve uma história muito triste. Ele perdeu o pai dele quando ele tinha 8 anos. Ele passou muita necessidade. Ele nasceu em Resende, foi para Guaratinguetá
conheceu minha mãe em Guaratinguetá e vieram para Suzano em na década de 60 ali, 62 mais ou menos. E aí ele começou uma carreira na polícia militar e a minha mãe funcionária pública aqui de Suzano. Então eles não tiveram chance de estudar. Mas uma coisa que meu pai sempre dizia para mim era: eu não estudei, mas você vai estudar. Ele deu uma oportunidade de eu me preparar. O meu pai, eu tive a honra, o meu pai, como ele é policial militar, ele aposentou em 88, eu tinha 7 anos. 88, 89. Então eu vivi com meu pai mais do que eu vivi com a minha mãe. E meu pai era policial militar, então era um pouco diferente de hoje, né? Então tinha caderno de caligrafia, então meu pai que me acompanhava. Então não tinha o direito de ir mal, porque meu pai falava: "Você só estuda". Então ele me preparou para isso. E um dia eu escutei ele falando que o maior sonho dele era ter um filho doutor. Demorou um tempo para entender que, pela simplicidade dele, o doutor não era ter doutorado, era ter uma graduação qualquer. E aí eu fui então impelido a fazer faculdade por causa da Juliana. Eu aceitei Jesus com 15 anos na igreja Cruzada Cristã e a Juliana também em 97. E aí a Juliana, eu olhei pra Juliana e falei: "Ah, é muito bonita pra mim, mas eu vou tentar". E aí ela falava pra mim assim: "Você vai estudar porque eu não quero casar com qualquer um". Só que eu não tinha nada com ela. Eu tinha um sentimento e fé, né? É isso que eu falo. Se eu casei, muita gente pode casar por Ah, Deus mas tem, você é um né? presente. Aí eu tinha sido convidado para ser pastor em Camboriú. Nessa época eu escolhi fazer faculdade. No primeiro ano, né, saindo do colegial ali, nem chamo mais colegial, né? Eu Ensino médio. ensino médio, eu estudei no Justiniano. Então, a minha criação foi uma criação simples, embora muito boa. Eu estudei no Oscar Redondo, no Prezinho, lá no Jardim Colorado, onde eu moro até hoje. Estudei no Alice Romanos, estudei no Justiniano, né? E depois no Luiz Arridaca, que hoje. Não, São Jorge, que depois virou Luiz Arridaca. E no terceiro ano eu fui fazer o vestibular, completamente diferente. Olha, professora, como era diferente. Saía no jornal, saía no Diário de Suzano os aprovados. Até um tempo atrás eu tinha o caderno, depois de 20 anos, Nossa. que mostrava lá que eu tinha sido aprovado. Então, eu fui o primeiro a entrar na faculdade. Como o meu pai me esforçava muito para estudar, eu fui um dos melhores alunos. Na minha sala eu fui a maior nota do vestibular. Quando eu cheguei na faculdade, na primeira prova de cálculo diferencial integral, eu pensei que eu sabia matemática mais do que todo mundo. E eu falava assim: quem tirar menos que 4 nessa prova não pode ser engenheiro. Não pode ser, porque engenheiro é diferenciado. E comecei a colocar aquela marra toda. Tirei 1,5. Nossa. Chorei um pouco lá de desespero. E naquela semana é muito difícil os embates da universidade. Eu falo que só sabe como é o mundo acadêmico, o mundo universitário, quem já sofreu na universidade, quem já pagou matéria na universidade. É um mundo muito novo, é muito grande. Um rapaz de periferia, do Jardim Colorado, ir para a universidade era uma coisa muito difícil. Eu não conhecia a USP, por exemplo, eu não conhecia a Unicamp, eu não sabia, não era a minha realidade. Porque a minha realidade era: qual que era o meu sonho de pequeno? Era crescer, entrar na prefeitura, trabalhar na prefeitura de Suzano, casar e ter um cadete. Esse era o meu Era seu sonho. sonho? Era o meu sonho. E aí que é legal, né? Porque era um menino pensando. E quantas vezes a gente pensa que o melhor é o nosso desejo e Deus fala assim: não, não, eu bem sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu acho que Jesus, ele olhava para mim e falava: ah, menino, Se ele soubesse, tem tanta se ele coisa. soubesse. E aí eu escutei numa madrugada, acordei de madrugada com meu pai e minha mãe conversando. Meu pai não estava reclamando. Hoje eu entendo que não era reclamação, mas era um desabafo. A dificuldade que tinha de pagar o curso de engenharia, porque o meu pai falava: enquanto você estiver estudando, você não precisa trabalhar, eu te sustento. E isso era uma diferença. E, e quando eu escutei meu pai falando assim: ah, é difícil gastar esse dinheiro, eu coloquei no coração. Falei: agora a gente para esse sonho do meu pai, que não era meu, era do meu pai. E aí eu vou para a obra. Mas no final da conversa eu escutei ele falando para minha mãe assim: mas é o dinheiro que a gente gasta com mais alegria. E naquele ponto, a minha mente mudou.
Foi naquela madrugada que Deus, eu tenho certeza que foi Deus, Deus te acordou para me ouvir acordou aquilo. pra ouvir. Porque naquele dia eu falei, eu vou ser o melhor em tudo que eu faço. E aí, do 1,5, na minha época era bimestral, né? A Universidade de Mogi das Cruzes trabalhava num processo anual. Então, eram 4 bimestres. Eu comecei com 1,5 e terminei com 10. Porque eu falei, não, eu não posso desonrar a confiança que o meu pai colocou em mim. E isso mudou a minha vida. E aí a gente começa a entender o que Êxodo diz: honra o teu pai e tua mãe. Porque quantas vezes o pai trabalha e o filho pensa que é obrigação, e não é obrigação, é amor. É amor. E a gente olha, hoje sendo pai de adolescente, eu sei como eu fui difícil pro meu pai. E ele não desistiu de mim.